Família palmeirense. Palmeiras se preparando para enfrentar o Universitário amanhã, né? Jogo pela Copa Libertadores, quando o Palmeiras fez a melhor campanha. Vai pegar o segundo pior time que teve a pior campanha entre os segundos, né? O torcedor palmeirense está esperando aí uma boa atuação, até porque a expectativa é pelo um crescimento dentro de campo, né? Um crescimento, uma evolução, um jogo mais qualificado, né? E coloque o Palmeiras como favorito a ganhar a Libertadores, pessoal. Mas não é só pelo nome, mas sim pelo futebol apresentado. Não é só pelos reforços, tem que ser pelo futebol apresentado. Às vezes a gente diz, não, o Palmeiras é favorito, ok. Contratou ali cerca de 600 milhões, ainda está contratando mais, inclusive Massa traz também informações. Mas eu acho que o foco tem que ser dentro de campo, né? Futebol apresentado, os bastidores do Palmeiras não param, né? Tem a questão de Abel Ferreira, tem a questão de... É muita coisa, pessoal, mas acho que o objetivo tem que pensar aí no jogo de amanhã. Eu volto sempre a dizer, é decisivo. Com esse embrolhe de Abel Ferreira, eu já fico com o pé atrás, talvez realmente ele vai ficar até 2027, né? Vocês vão entender agora. Crédito do vídeo, Band Esporte, link na descrição. Vamos lá. Volta às aulas com o Massa. O dossiê do Massa. Marketing agressivo. O Massa trouxe muitas coisas escritas aí, porque tem muita coisa para dizer, né, Massa? Cara, tem, porque assim, vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque a gente tem que voltar no tempo. Tudo bem. Para entender isso aí. Tudo, né? Então vamos voltar no tempo. Rebobina, volta para 2023. O mês de agosto, setembro, Palmeiras eliminado na Libertadores pelo Boca e a 2.600 pontos do Botafogo. Teve uma data FIFA, o Abel Ferreira, aos poucos, quando vem a luz sobre o tema, aos poucos você vai pegando os detalhes de tudo para compor um cenário. Ainda tem detalhe para vir que não tem resposta, mas vamos saber, talvez com os dias mais para frente a gente descubra, né? Então vamos lá. Aí tem aquela pergunta minha para ele lá, por que não põe um Henrique e tal? O Palmeiras eliminado da Copa do Brasil, ele estava cheio ainda, grandão, certo? Mas vem a questão, eliminado, distância, data FIFA, ele pede autorização ao Palmeiras para ouvir uma conversa, conhecer as instalações do Al-Sadd e ouvir uma conversa. Ouvir o que o Al-Sadd tinha para dizer. Beleza. Ele vai lá, o Abel Ferreira, vai, ouve e tal. Visita, volta. Aí o que acontece? Ele muda o time, ele tem mérito. O Palmeiras ressurge no campeonato, o Botafogo cai, o Palmeiras é campeão brasileiro, bate na conta do Palmeiras a multa dele. O Al-Sadd depositou a multa dele. Muito bem. Existe uma coisa assim, o que foi que nesse meio tempo ele assina um documento que dá ao Al-Sadd o direito de buscar na FIFA, no tribunal da FIFA, o pagamento da multa de 5 milhões de euros, tá? Tem um documento assinado. Beleza. Ele volta ao Brasil, tal, o Palmeiras ganha, aí fica aquela coisa, vão embora, não vão embora. Ele tinha contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 24. E ali, depois que acontece isso, se anuncia a renovação até dezembro de 25, o ano que estamos. Porém, vamos lá. Ele volta ao Brasil, diz aquela papo que a família não quer e não quer mesmo, a família não queria que ele fosse, biriri, bororó, mas aí ele entra e fala assim, olha, eu realmente não vou, mas eu assinei lá um negócio, por isso que caiu aí, o Palmeiras pegou o dinheiro, devolveu pro Al-Sadd, a multa rescisória, devolveu pro Al-Sadd, falou, olha, ele tem contrato, ele não vai sair, ele tem contrato, beleza, ele entra, o Al-Sadd entra na justiça, e o Palmeiras oferece ao Abel toda a assessoria jurídica. Eu falei sobre isso na época aqui, inclusive. E até aí está tudo certo. Oferece assessoria jurídica. O André Sica, que é um baita de um advogado, pega lá o documento, fala para o Abel assim, menininho danado, né? Mas tudo bem, você cometeu um erro, mas eles também. Vamos contragolpear. Entrou também com outro processo para o Al-Sadd pagar a multa para o Abel, né?
dizendo que aquilo não era um pré-contrato. Eu fui atrás. Não existe juridicamente pré-contrato para treinador. Não há na legislação esportiva, pelo menos... Diferente do jogador. Diferente do jogador. Pelo menos dos departamentos jurídicos que eu consultei, né? Consultei um agora há pouco. Esse documento tem um nome? Memorando? Tem um... Seria uma carta de intenções. Carta de intenções, ó. Entendeu? Que ele assinou, dizendo que iria lá conhecer e que se ele aprovasse, ele poderia então permanecer, mudar de clube, desde que o clube pagasse a multa ao Palmeiras. Né? E quando ele comunica ao clube que não vai, o clube paga a multa e o Palmeiras então decide entrar com essa mesma ação na justiça. Tá certo? Tá esclarecido? Muito bem. Naquela época, um pouco antes, naquele ano, qual era o argumento dele para, importante que é no Palmeiras, segurar os jogadores diante do assédio do mercado? Sim. Fiquem aqui, vamos continuar o trabalho, né? Todos somos um. Lembra daquela a liderança dele com Gustavo Gomes, Sim. Rafael Veiga, Zé Rafael. O caso mais e emblemático outros é o do Gustavo. O Gustavo, a proposta que ele recebe, ele ia comprar o Paraguai inteiro para ele. Era tanto dinheiro que... E outros jogadores. Isso foi na metade do ano de 23, tá? Tô voltando lá. Tá. Beleza. Aí... o Rodrigo Fragoso deu a notícia, o Pilhado também afirmou que ele tinha ido lá, que tinha assinado um documento. Isso explode dentro do Palmeiras, voou chinelo para todo lado lá, a Leila não gostou do que aconteceu, certo? Mas mesmo assim, olha, se é o treinador campeão brasileiro, vamos entender o contexto, campeão brasileiro, sendo quem é, 10 títulos, 9 títulos era na época, vem cá, nós vamos te ajudar e tal, vamos resolver isso. Pouco depois ele renova até 25. Deu para entender a sutileza sim. da questão? Beleza, renova até 25, Palmeiras ganha do Santos e acabou. Seca. Começa a ter um outro Abel aí, né? E faz parte, não estou colocando desempenho em campo para justificar isso. Bom, a partir daí, o Palmeiras olha para isso, o advogado olha e fala assim, bom, mas vem cá, o Al-Sadd não está pagando o Giovani, porque o Palmeiras vendeu o Giovani para o Al-Sadd e o Al-Sadd teria que pagar, se o Giovani completasse 25 jogos, 10 milhões de reais por mais 25% do direito econômico. E o Al-Sadd não estava colocando o Giovani para jogar. Aí, agora, no Mundial de Clubes, a FIFA falou, vem cá, tem 3 processos aqui, o que está acontecendo? Vamos resolver isso? Qual foi a resolução do fato? O Al-Sadd também com medo, porque ele também poderia ser condenado se esse processo seguisse. Fala o seguinte, olha, vamos achar um jeito da gente resolver isso. Tá bom, então vamos achar. O Palmeiras então sinaliza com a seguinte situação, tira o processo, o Al-Sadd, Palmeiras tira o processo, o Abel tira o processo via Palmeiras, né, a assessoria jurídica, e faz o seguinte, você me deve, que o jogador vai fazer o jogo, você não está pondo o cara para jogar, meu patrimônio também, vamos tirar essa cláusula e Palmeiras fica com 50% mais 5% de clube formador, em caso de uma venda futura, e este ano de 25, 26, essa temporada que começou no meio do ano, se ele fizer os 25 jogos, você me paga os 10 milhões. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Fechou o negócio? Certo? Está resolvida aí a parada. Então, deixando isso muito claro, o que fica dessa situação? A partir dali, todo esse discurso do Abel, né? Quando ele foi, inclusive, xingado na quarta-feira passada, e ele fala, não vou me esquecer disso, a partir de hoje tem um sentimento que é de traição, que é uma quebra de confiança. Ele poderia ir ao Catar, conhecer as instalações, mas não assinar um documento. Mas esse sentimento ele foi revigorado? Porque a gente sabia parte dessa história. Então, da onde vem o revigor desse sentimento? Ah, sim. Vem do resultado em campo. E eu não entro nessa questão para dizer que o Palmeiras deveria encerrar o vínculo com o Abel em dezembro e não renovar o contrato dele. Não está na minha avaliação
a questão do resultado ruim em campo. O que está na minha avaliação é que um líder, da forma que é, e que está tudo na mão dele... E outra coisa, pessoal, Abel errou, o Palmeiras era para ter deixado ele pagar. Ele fosse pagar, não o Palmeiras abrir mão de receber valores. É a mesma coisa do Abel ter pegado o dinheiro do Palmeiras. É a mesma coisa, né? Quer dizer, o Palmeiras que se responsabilizou, né? Abriu mão de receber uma grana da venda de um jogador para encerrar o processo. O Palmeiras fez errado. Não existe amor de jogador, amor de treinador por clube nenhum. Você viu aí, no primeira pisada da bola da torcida, ele já quis abandonar o barco. E vai abandonar. Quem vai perder? O Palmeiras, que vai perder os valores, né? Eu acho que isso aí, para mim, primeiro que eu concordo com o Mancini, né? É uma traição, né? O jogador vai lá, assina. É complicado, pessoal. Pisou na bola, Abel Ferreira. Não adianta que a gente querer passar pano também. Não. Está, porque o Palmeiras está em plena reformulação. O Marcos Rocha não viajou hoje, tem proposta do Grêmio, e o Palmeiras propôs a ele: fica, se você quiser, você fica, e o ano que vem você passa a ser coordenador. Vai fazer parte da comissão técnica. Está na mão do Marcos Rocha decidir. O Palmeiras desistiu do Ruiz, segundo informação do PVC, e vai atrás do inciso menino lá, do Star Up Futebol e Samba, lá da Premier League. Vai atrás do menino. Entendeu? Paraguaio. O inciso paraguaio. Bom jogador. Beleza? Então, é bom jogador. Exato. O Jefté tá chegando aí. 21 anos, estava no Fluminense, foi para a Escócia, tem bons números lá, lateral esquerdo. E o Carlos Miguel, que vai chegar na sexta-feira. Então, assim, todo o trabalho está sendo feito por ele. Ele conversou com o Carlos Miguel, para o Carlos Miguel vir ao Palmeiras. Então, que frescura é essa de não vou assinar, vou renovar, não vou renovar? Parem com essa frescura. O Palmeiras precisa ter clareza. Sabe? E aí, quando entra essa história, vai renovar, não vai renovar, o contrato termina em dezembro, ninguém está pensando no Palmeiras aí. Tem jogo quinta-feira, tem jogo sábado, domingo. Campeonato Brasileiro em andamento, Libertadores em andamento. Então, ou se acaba de vez com essa história, né? Porque qualquer derrota, Abel Bagre, Abel traidor, Abel não sabe nada, e sabe, isso vai para o estádio, já foi, quarta-feira passada foi para o estádio, não, o Abel, na eliminação. O Abel traidor, só para referendar, o Abel traidor ressurge agora, certo? Porque não é... O processo estava rolando. A novidade é que o Palmeiras pagou agora. Isso, mas assim, se ele cumprir o contrato dele até o final, com possibilidade de conquistar o Brasileiro e a Libertadores... Isso acaba. Mas o Massa está pedindo para resolver. Resolver é assim, renovar. Porque é o seguinte, a gente... O renovar é... Não, mas aí que tá. O resolver é renovar. Porque o resolver não renovar... A gente não é Europa. A gente não tem essa olha, o treinador, 4 meses antes ele está informando que vai... O Corinthians fez isso com o Tite. Não fez muito. Mas assim, isso era novembro, nós estamos falando em agosto. Tá faltavam 10 dias, 15 dias, isso é uma coisa. Mas qual é o discurso? A gente vai ter essa fresa se falar assim, então vou ficar? Eu acho que o governo está em andamento, né? Então, mas a diretoria já falou, nós queremos que ele fique. Sim. Então, aí vaza essa história agora. Sim. Né? É estranho. Entendi. Estranho, o Mundial já passou. Agora, a história que era segredo de justiça e tal, ela vem à tona. Então, a gente tem também colocar isso como um tempero na história. Porque ou vocês param e pensam no Palmeiras, não dá para ficar, eu quero ficar, porque eu tenho que falar com as minhas filhas, como é que eu explico para ela, como é que eu não sei o quê, a Leila vem, tá aqui, quem manda sou eu, e eu quero que ele fique, ponto final, você não é torcedor de verdade. Isso não se sustenta. Entendeu? Esse ambiente não se sustenta, porque aí é um pelinho, é uma derrota, vem tudo. Entendeu? Agora, quando vem a luz do tema, né? A coisa fica aí batendo e voltando. E ele tem que ter outro comportamento. Tem que ter outro comportamento. Comportamento de líder. E um cara que lidera, você está no navio, tem 4 pessoas, o comandante não pode se jogar no mar. Ele tem que escolher, eu tenho que jogar 2. Então vai jogar 2 no mar e ele fica com mais um. Sabe? E isso precisa acabar no Palmeiras. É preciso definitivamente ter segurança do que vai acontecer. Muito bem. É isso. O G4.
Pessoal, o Massa foi direto ao ponto, né? Como a gente disse. Eu acho que tem que parar mesmo com essa frescura. Tem que decidir, fica, vai sair, não vou sair, mas não ficar com essa frescura. Acho que tem que parar com essa frescura aí. Acho que a Abel Ferreira tem que tomar essa decisão. Deu prejuízo ao Palmeiras, aí é um fato. Eu sei que talvez tenha muitos torcedores aí que não concordam, não vai gostar, mas é um fato aí, pessoal. Abel Ferreira deu prejuízo. O Palmeiras vai deixar de arrecadar valores ali, porque abriu mão, né? Abriu mão. Infelizmente isso acontece, mas o que a gente espera que defina, vai sair, vai ficar, até porque tem que se preparar, né? O Palmeiras tem que se preparar, pegar um sucessor para Abel Ferreira, né? Mas o que ele fez, eu acho que isso aí não tem desculpa. O que ele fez não tem desculpa, né? Foi lá, assinou um contrato, um pré-contrato. Quem vai pagar é o Palmeiras, né? O Palmeiras quem teve prejuízo, quer dizer, ele errou e o Palmeiras paga. Então, isso aí pra mim não tá certo. O que é que vocês acham? Tá certo? Abel Ferreira erra, aí o Palmeiras vai lá e arca com as consequências. Pra mim, arcar com as consequências, né? Sei que muitas vezes, não, mas o Palmeiras não vai pagar nada. O Palmeiras não vai pagar nada, mas vai deixar de receber. É quase a mesma coisa, né? A partir do momento que você não vai receber pela uma venda de jogador, pra mim é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas a gente espera que isso aí mude, né? A gente espera que ele decida se vai sair ou não. Uma coisa que eu não estou entendendo é o Palmeiras contratando a torta e a direita sem ter uma definição de Abel, né? Eu acho que a Abel já definiu. Eu acho que a Abel vai ficar. Porque senão o Palmeiras não ia... Carlos Miguel, Sousa. Estou citando só alguns jogadores que se dá a entender que foi Abel Ferreira que contratou, né? Que pediu, né? Mas acho que só o tempo vai dizer, né? Se ele vai ficar ou não, né? Sei que uma coisa é certa, né? Tem que acabar com essa frescura. Tem que acabar com essa frescura, né? Outra coisa. Pra mim foi traição. A partir do momento que você não comunica o Palmeiras que assinou um pré-contrato, só deixa pra dizer, a partir do momento que vai assinar, renovar seu contrato, pra mim isso aí é traição, pessoal. Outra coisa. Temos que entender, pessoal, que é importante, tá bem. Se ele vai ficar, se não vai ficar, o time tem que jogar bola. Tem que jogar bola, né? Tem que mostrar para os adversários que o Palmeiras, com esse time aí, tem condições de ganhar a Libertadores, né? Joga amanhã um jogo decisivo. Para mim é um jogo ali onde o Palmeiras tem tudo para fazer uma grande partida, né? Pelo menos é o que a gente tá esperando. Eu volto sempre a dizer, muitos vão dizer, Palmeiras pegou um dos piores times da Libertadores nessa fase de oitavas. Ok, eu concordo plenamente. O Palmeiras, até porque o Palmeiras fez a melhor campanha, teria que pegar o pior segundo colocado, né? Faz parte. Só que, pessoal, o Libertadores não tem jogo fácil. A partir desse momento aí, é outra competição. É outra competição, é outro jogo. Esqueça aquele jogo que a gente viu, né? Na primeira fase. Eu acho que vai ser outra competição totalmente diferente. Mas a gente espera uma boa atuação do Palmeiras, né? Uma atuação que lhe coloque, os adversários olhem para o Palmeiras e diga, realmente o Palmeiras vem forte aí nas próximas fases de Libertadores. Por isso que eu digo, não vá, se o Palmeiras for entrar em campo e for achar que o jogo é fácil, se complica, pessoal. O Palmeiras tem que entrar com o objetivo, sempre achando que o jogo vai ser difícil. Vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo duro. Aí sim, quando isso acontece, geralmente, o Palmeiras pode deixar um jogo mais fácil, né? Não é porque o jogo vai ser fácil. O Palmeiras pode tornar o jogo mais fácil, né? E é o que a gente espera, né? Uma boa atuação, no mínimo uma vitória, né? Para trazer para casa já com a vantagem. Eu acho que com a derrota não tá, dependendo da derrota, não tira o Palmeiras da briga, mas decepciona bastante, né? O torcedor tá esperando uma boa atuação e uma boa vitória, né? Inclusive, eu acho que o Palmeiras vai vencer esse jogo aí. 2 gols de diferença. Um 2-0, um 3-1. Já para trazer quase garantida a vaga, né? Mas é isso, né? Palmeiras pode pintar mais alguns reforços. Carlos Miguel vai chegar aí para assinar contrato. Tem outros jogadores que podem chegar.
Mas essa situação de Abel Ferreira tá pegando bastante, né? Ninguém sabe se é porque ele vai sair ou ninguém sabe se é porque ele vai continuar, né? Mas uma coisa que todo mundo concorda, ele precisa melhorar. Ele precisa colocar esses caras aí pra jogar, né? Nem à toa, o Palmeiras gastou 600 bilhões de reforço, então tem que botar os caras pra jogar. Tem reforço? Quando não tinha, ele reclamava, né? Agora tem, ele não consegue colocar os caras pra jogar. Então, fica a dica, né? Bota os caras pra jogar, desenvolva um DNA, mude o estilo de jogo, mas o Palmeiras precisa responder dentro de campo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.